Zé, estamos de volta. Eu tô falando porque eu estou de volta porque semana passada eu não estava aqui com vocês, né? Convidei o Ítalo pra ficar com a Joyce. Isso, e a Joyce está de volta. Dá tempo ainda de se inscrever lá no canal da Missão Batista em Cidade Palmar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Não deixe de deixar o quê? O joinha! A nossa história está abençoada. Não saiam daí. Não deixe de convidar os coleguinhas também, né? Então vamos embora lá começar com a gente? Vamos! Antes, dá um beijo na minha... Vou te contar um segredo, o segredo da casa amarela. Pode abrir qualquer porta ou também qualquer janela. Pode entrar, procurar em todo e qualquer lugar. Eu vou abrir o segredo que você vai desvendar. Dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama, debaixo da cama uma mala, dentro da mala uma caixa, dentro da caixa um livro, dentro do livro uma história que você vai desvendar. Este é o segredo que você vai desvendar. Vou te contar um segredo, segredo da casa amarela. Pode abrir qualquer porta ou também qualquer janela. Pode entrar, procurar em todo e qualquer lugar. O que vai abrir o segredo que você vai desvendar. Dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama, embaixo da cama uma mala, dentro da mala uma caixa, dentro da caixa um livro, dentro do livro uma história que você vai desvendar. Este é o segredo que você vai desvendar. Então, crianças, vou aproveitar que a Joyce está quietinha aqui, concentrada, e vou contar a história para vocês. A história de hoje é sobre José, um rapaz sonhador. Está lá no capítulo de Gênesis 37 até o capítulo 50. Eu vou fazer um resumo da história para vocês poderem entender. Então vamos lá. O pai de José se chamava Jacó e ele teve duas mulheres que se chamavam Raquel e Lia. As duas eram irmãs. Então ele teve muitos filhos. Olha, ele teve 12 filhos, né? No caso, 12 irmãos que José tinha. Olha quantos homens. No caso, a Bíblia só fala de uma mulher que se chamava Diná. Deve que tinha outras, né? Mas a Bíblia não cita. E tinha também José, aqui, esse maiorzinho, e Benjamim. José e Benjamim eram filhos de Raquel. E esses outros aqui eram filhos, sabe de quem? Da Lia, da Zilpa e da Zilpa e Bila, que eram servas da Raquel e da Lia. Então vamos lá na nossa história. A nossa história vai começar com José, né? José, ele era um rapaz que sonhava muito, ele tinha muitos sonhos e ele sonhava assim e ele contava os sonhos para os irmãos dele. Um dia, o pai dele disse assim: José, vai lá no campo onde os seus irmãos estão e leva para ele algumas coisas. Os irmãos deles apacentavam ovelhas. Falou para José, o pai dele falou assim: José, vai lá no campo levar algumas coisas que eles vão precisar, ver onde que eles estão. Só que o pai de José amava muito José, porque como eu falei, né, José era filho de Raquel, né? E aí ele fez uma linda túnica muito bonita para José. Olha que bonita que é a túnica de José, que o pai dele fez, né? O pai Jacó, porque amava muito ele. E por causa disso, os irmãos de José, eles tinham inveja de José. Isso criava um ciúme, né? Ficava com ciúme, né, Joyce? Sabe o que aconteceu? Ele chegou lá com a sua túnica bonita e disse para os irmãos assim que havia sonhado alguns sonhos, né? Ele contou uma vez que sonhou que a lua e o sol e as estrelas se inclinavam para ele. Ele contou que ele estava no campo e tinha vários molhos de trigo e esses molhos eles se abaixavam para ele também. Então assim, os irmãos ficavam assim: ué, você está pensando que é o que melhor que a gente? E eles começaram a ficar com inveja. Sabe o que eles fizeram com José? Falaram bem assim:
vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele e vamos matá-lo. Aí o outro irmão dele mais velho disse assim, não faz isso com ele não, meu pai vai ficar muito triste. E falou assim, então sabe o que nós vamos fazer? Vamos jogar ele no poço. Aí sabe o que fizeram com José, Joyce? Jogaram José no poço. E aí tiveram uma ideia. Pegaram a túnica dele, bonita, né? Toda colorida. E mataram um cabrito e mancharam a túnica dele de sangue. Ficou toda suja de sangue. E levaram para o pai Jacó. Chegaram lá e falaram para ele que o José tinha sido devorado por alguma besta fera. Mas isso era mentira. Isso não aconteceu. Ele ficou lá caído no poço, José. E aí eles pegaram José e sabe o que fizeram com José? Venderam José para um pessoal que estava passando, os mercadores que estavam indo para o Egito. Levaram José preso. Chegando lá no Egito, José foi trabalhar para esse homem aqui, ó. Tá vendo? Potifar. Essa aqui é a esposa de Potifar. Potifar gostava muito de José, Joyce. Ele era muito legal. José era uma pessoa muito, sabe, fazia as coisas corretas, agradava a Deus. Ele era muito bom. Tudo que ele fazia bem feito. E José era escravo lá no Egito nessa época. Só que a esposa de Potifar, ela inventou uma mentira de José. Disse que José tinha feito uma coisa lá e era pura mentira. Aí sabe o que Potifar teve que fazer com José? Teve que mandar prender José. Tadinho do José. Agora ele está preso. Olha aqui a perninha dele. Ô dó do José. José agora está preso lá no Egito. Hã? O José está preso lá no Egito. Lá junto com ele, lá dentro da prisão, tinha 2 homens que trabalhavam lá pro faraó, né? Tinha o padeiro e tinha o copeiro. Eles estavam presos porque eles haviam feito alguma coisa errada. E eles tiveram um sonho. E aí, José aparece na história e ele interpreta um sonho, tanto do copeiro quanto do padeiro. Ele disse pro copeiro que ele ia viver e disse pro padeiro que ele ia morrer. Só que aí, eles até então não acreditaram. Eles só foram acreditar depois que sabe o que aconteceu? Realmente, o copeiro foi admitido, né? Foi chamado de novo para trabalhar lá pro faraó e o padeiro faleceu mesmo, ele morreu. O tempo se passou e o faraó começou a ter muitos sonhos. O faraó estava tendo sonhos e ele não conseguia entender. Ele sonhava com vacas magras e vacas gordas e ele não entendia o sonho. Chamou todos os encantadores dali para poder adivinhar o sonho e ninguém, né? Até que o copeiro lembrou-se de José. Ele lembrou de José. Ele falou assim, olha, tem um rapaz lá na prisão que adivinhou o meu sonho. Quem sabe ele não vai adivinhar o sonho do faraó. Aí o faraó foi lá e chamou José. José foi e contou, e falou o sonho para ele. Falou, ó, essas 7 vacas magras são 7 anos de fome. E as 7 vacas gordas são 7 anos de fartura. Aí o faraó disse assim, tá bom, então como é que vai fazer então? Faz o seguinte, me dá uma ideia aí o que eu posso fazer. Aí sabe o que o José disse? O José disse assim, ó, faz o seguinte, os 7 primeiros anos de fartura que vai ter, tem que juntar bastante grãos no celeiro, muita coisa mesmo, para quando chegar aos 7 anos de fartura, ter bastante coisa pra gente poder não passar fome. Aí o faraó falou assim, então tá. Aí sabe o que o faraó fez? Colocou o anel dele, um anel do faraó, né, um anel importante lá, na mão de José. E José, ele passou a ser governador daquela nação. Agora ele é governador da nação, né? E aí, o tempo foi passando e chegou os 7 dias... Não, deixa eu segurar esse aqui, segura esse daqui. Chegou os 7 anos de falta de alimento, né? De muita miséria, de muita fome. E sabe quem apareceu lá para pedir comida, para comprar comida lá pro pessoal do Egito? Adivinha quem apareceu? Adivinha? Oh, meu Deus, os irmãos de José. E José conheceu. Só que eles não conheceram José. José estava diferente, né? José estava diferente. Eles não conheceram. Aí, José falou para eles assim, são só vocês ou tem mais alguém? Aí eles disseram assim, nós temos nosso pai, nós temos o nosso irmão. Nós temos um irmão também que sumiu, né? Que morreu. Falou bem assim. Aí José, sei, tá bom. Aí ele disse assim, me presta o José aqui, José. Ele disse assim, então fica um de vocês aqui e os outros vão. Mas eu quero que vocês tragam o menino, o tal do Benjamim. Aí foi o que aconteceu. Eles trouxeram o Benjamim, né? O irmãozinho dele, né? Que era o caçula, né? Que inclusive era o irmão dele, filho da Raquel. Lembra que eu falei? Então,
Trouxeram, depois trouxeram o pai, ele queria conhecer o pai, né? Mas eles não sabiam que ele sabia. Ele só pediu, traga seu pai, traga seu irmão. E eles foi e ele viu o pai dele. Ele chegou a ficar muito triste, chorou bastante. Ele chorou, sabe? Porque ele tinha reencontrado o pai, a família. E eu pergunto pra vocês acham que José ficou com raiva? Ele não ficou, por mais raiva que ele tivesse, ele amou os irmãos dele, ele perdoou os irmãos dele, né, pelo que eles fizeram. E aí, ele foi e disse assim, vou marcar um jantar para vocês estarem vindo aqui. Aí chamou todos os irmãos, né, chamou os irmãos, chamou também o seu pai, pediu para que o pai viesse. Joyce tá aqui com o pai. Cadê o pai, Joyce? Não tô com o pai aqui. Tá com o pai dele, não? Não. Aqui o pai. Ui, Tá aqui o pai. Aqui, perdão. Trouxe o pai e trouxe o irmãozinho, né? O Benjamin também, Posso né? ver o Benjamin? Convidou eles para jantar. E lá naquele momento, ele foi e disse para eles o que tinha acontecido. Que ele era o José. Aquele José, lembra? Agora, ele é o governador do Egito. E aí eles se abraçaram, né? E José perdoou eles, né? E sabe o que aconteceu, pessoal? Depois daquilo ali, José chamou o pai dele, os irmãos, todos eles, sabe para quê? Para ir morar com ele lá no Egito, pessoal. Isso. Eles foram morar lá e a partir dali ficaram vivendo, né? O povo de Israel, né? O povo de Jacó foi viver lá no Egito. Olha que maravilha, que bênção, né? Ele perdoou, né? José era um homem muito inteligente, ele era muito sábio, né? Deus usava José e José deixava ser usado por Deus. Olha que maravilha, Joyce. Gostaram da história? Gostaram da história de José? Ai, que bom, maravilha. Vamos orar então, agradecendo a Deus pela história de José. Fecha os seus olhinhos aí, Joyce também fecha os olhinhos aqui. Vamos pedir a Deus para agradecer pela história, vamos. Papai do céu, muito obrigada por essa história que nos abençoou muito. Que nós possamos ser igual a José. Deixar Deus trabalhar na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. O pequeno menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. Jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. O faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E José, Deus deu a revelação e se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão
sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. Amém. Os sonhos de Deus para a nossa vida são muito grandes quando a gente crê. José creu em Deus, ele confiou em Deus, né? E Deus colocou ele como governador da nação, né? Com tudo que aconteceu com ele, né? Foi vendido pelos irmãos, né? Virou escravo e virou governador da nação. E ele que salvou o povo de Israel. Graças a Deus por isso, né? Nós possamos confiar em Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por essa história. Do coraçãozinho que quando acabou. Gostei, Joyce. Que eu lindo. deixei um beijo. Ah, que lindo. Dentro do coração. Vamos orar agradecendo a Deus pela história, pelo louvor. Vamos orar então. Daqui a pouco nós vamos ter também um louvor com a nossa irmãzinha Rebeca. A Rebequinha vai cantar um louvor também pra gente, né? Deus abençoe a vida da Rebeca. Vamos orar então, Joyce, agradecendo? Vamos fechar os olhinhos e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do céu, muito obrigado pela história de hoje. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe cada criança que pôde assistir. E que elas possam aprender cada dia mais de Ti. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, adivinha quem tá fazendo aniversário? Fez aniversário sábado. É o Murilo. Murilo, neto da irmã Zilda e do irmão Jacinto. Que maravilha. Murilo tá fazendo, sabe quantos anos, pessoal? Ele tá fazendo 6 aninhos. Deus abençoe a vida do Murilo, né, Joyce? Deus abençoe ele, dê muita saúde, dê muita alegria, porque ele é um menino muito alegre, né? Que abençoe a família dele. Murilo, Deus te abençoe, Murilo. Que você seja essa criança inteligente, esperta, animada, ativa que você é. E a gente vai estar mandando esse louvor aqui da Aline Barros pra você. Parabéns, parabéns pra você. Parabéns nessa data querida. Parabéns, parabéns pra você. Deus te dê muitos anos de vida. É benção, é benção, é benção, benção, benção. Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro. Por mais um ano de vida. Que maravilha. Deus abençoe sua vida, Murilo. Deus seja contigo. Abençoe sua família. Beijo. E parabéns também para as pessoas que estão fazendo aniversário